fase do encantamento. É aquela fase que ele se mostra também emocionalmente saudável, disposto. É o cara ideal, o parceiro ideal. Às vezes eu tenho pacientes que falam assim pra mim: nossa, eu entrei na academia, ele entrou, fiz dança, ele entrou. E ele vai entrando de tudo. É o cuidado com a impulsividade da relação. É estranho. Porque o cara gostar de você e ter interesses semelhantes, tudo bem, mas todos semelhantes? Tá se envolvendo com uma pessoa agora, já tô pensando em namorar, segura. Paixão não resiste à convivência. Bora observar aí, você vai manter esse mesmo ritmo. Mas aí vem um problema. O narcisista não sustenta, isso é parte dele. Viver numa relação que o polo seja outro, que não seja ele. Aí ele vai pra fase da inveja. Por que fase da inveja? O narcisista começa a perceber que você tem algo que ele não tem. As pessoas querem ficar ao redor de você. E o objetivo no narcisista é ser ludibriado, ter pessoas ao redor dele. De onde veio o termo narciso? Narciso era um cara que admirava a própria beleza no rio, e admirando o próprio reflexo, ele cai no rio e morre afogado. Ele morre por ele. Morre pela própria imagem. Então, por se sentir menor, por não ter, o narcisista odeia se sentir menor, porque ele já é naturalmente inseguro por trás de toda a grandiosidade e arrobo. Ele tenta destruir a pessoa, mas sem que ela perceba. Começa a fase da inveja. Como assim destruir? Pelas costas começa a falar das amigas e começa aos poucos a minar o vínculo da pessoa, que agora ele já tem um vínculo de amor e ódio. Já que ela revela na convivência dela a minha insuficiência, a minha fragilidade, a minha inveja vai ter que diminuir ela para eu poder me sentir mais estável. O narcisismo é uma célula cancerígena no organismo saudável. Ele precisa devorar, fagocitar o outro para ele se manter em pé numa relação. E depois vem a fase da sabotagem. O narcisista, ele começa a tentar destruir o parceiro. Ele começa a ridicularizar. Então ele começa a dizer: ó, empatia que nada, você é sensível demais. Você é uma pessoa que é muito bobinha. Essa história está disponível para todo mundo, essas qualidades que você tem. Não é bem assim não, as pessoas se aproveitam de você. Então é a fase da sabotagem, porque faz o indivíduo duvidar cada vez mais de si. E porque é tão difícil para essa pessoa nesse momento perceber que ela tá na mão de um narcisista. Porque o narcisista, ele tem uma característica de camuflagem emocional muito grande. Ele te mata sorrindo. Ele te sabota sorrindo. E a pessoa se sente até constrangida de pensar mal do narcisista. Porque ela fala: como é que eu posso pensar uma coisa tão abominável de uma pessoa com quem eu me envolvo? Você é uma pessoa tão dedicada a mim. Você começa a perceber alguns elementos de manipulação mais sutis, que na relação você acaba sempre cedendo por ele. De alguma forma ele utiliza mecanismos na fala de que toda relação gira em torno do que ele quer e como ele quer. Sempre ocorreram conflitos com pessoas que antes você não tinha um conflito e que no final você se sente limitada ao narcisista. Se você percebe essas características na tua relação, aquela relação já não existe. E o engano é seu. Ah, Rafa, mas eu não consigo ainda me libertar dessa relação. Faz terapia. Porque o domínio do narcisista acaba quando ele percebe que você resgata a sua autonomia e você volta a lembrar quem você é. Mas não existe liberdade quando você mesmo esqueceu quem é você.